Muito bem, de volta com o Espaço Aberto dessa quinta, recebendo essa figura ilustre. Na pia batismal, qual que é o nome? Antônio Orlando da Silva. E esse Rosca apareceu onde? O Rosca é apelido de infância. Quando tinha 9, 10 anos, eu adorava comer rosquinha daquelas de leite, escondido dos amigos, e eles descobriram numa padaria, lá no fundo da padaria, em Oliveira. E aí falaram, a partir de hoje o seu apelido vai ser Rosca, porque para não levar rosca para casa, porque a rosca grandona era mais cara e não dava para dividir com o pessoal que jogava o futebol, que a gente tinha um campinho, né, lá no quintal, em Oliveira. Minha mãe chegou para o seu Burrambo, que era um turco, que falou para ele, olha, a próxima vez que o Tom vier aqui comprar pão e o senhor vender rosca para ele, eu corto a minha caderneta. Aí o seu Burrambo, espertamente, me levava no fundo, enchia minha mão de rosquinha de nata, né, aquela rosquinha eu comia escondido. E ficou. Legal, bacana. E esse futebol sem a bola? Olha, o futebol sem a bola são os bastidores, né? Eu vou contar nesse livro, que já estou escrevendo, experiências vividas nos mais de 40 anos meu de futebol, nas categorias de base e depois como preparador físico, auxiliar técnico, gerente de futebol. Toda a minha militância no futebol e agora também como cronista esportivo. Essa nova faceta do Rosca de estar agora na Radiofusão, né? Isso. Um abraço para toda a equipe lá das rádios Divinópolis e Candidez, nossos amigos, nossos parceiros, co-irmãos aqui do sistema MPA. Rosca. Quebrando o protocolo. Sim. Aproveitando que você falou em abraço, eu quero mandar um abraço especial para a Osana. Aí você me pergunta, quem é a Osana? Minha namorada. Lá no Belvedere, ela que está ligada, nos ouvindo, ela que me incentivou a voltar a fazer jornalismo esportivo. O ano passado eu me formei, fiz pós-graduação em jornalismo esportivo. Que é a sua formação? Acadêmica é educação física, com especialização em preparação física e também no marketing esportivo. Rosca, histórias interessantes do futebol. Histórias interessantes do futebol. Vou contar uma que nos anos 90 eu era preparador físico da Platinense, Santo Antônio da Platina, lá no Paraná. A Platinense disputava a divisão intermediária. E nós precisávamos ganhar um jogo lá em Pato Branco. E o Pato Branco não corria risco nem de cair e nem de classificar. O nosso supervisor viajou para Pato Branco e hospedou no Hotel Pato Branco, naquela época uma cidade muito pequena, e comprou o goleiro do Pato Branco. É mesmo? Comprou o goleiro do Pato Branco. O goleiro na gaveta, no futebol fala gaveta, né? Só que o dono do hotel percebeu a conversa do goleiro com o nosso supervisor e procurou o presidente e falou, ó, fulano, fala com o seu treinador para não pôr o goleiro para jogar não, que ele está na gaveta. Mas o nosso supervisor pagou antecipadamente, já deu a mala, né? A mala preta com dinheiro para ele. Aí fomos para campo. Quando entramos em campo, o nosso supervisor olhou o goleiro que estava na gaveta no banco de reserva. Ele encostou nele e falou assim, meu filho, que negócio é esse? Já te passei o dinheiro e você não vai jogar. Eu falei, deixa comigo, quem está lá está dividindo comigo. Ele comprou o goleiro que ia jogar. Essa é mais uma das histórias. Mas tem muitas. Tem uma do Guarani, jogando contra o Rio Branco em Andradas, o Rui Guimarães, que eu trabalhei com ele em alguns clubes, ele era o técnico do Guarani e eu preparador físico. O Agamenon pegou uma bola no meio campo nosso, aí não tem impedimento, e partiu em velocidade, entrou e fez o gol. Aí o Bandeira levantou, o Márcio Rezende de Freitas, que era o árbitro, apitou o impedimento, entendeu? E o banco nosso todo, pô, Márcio, tal, saiu um palavrão pra lá e pra cá e tal. O Márcio correu em direção ao banco, né? Aí o Rui virou pro Márcio e falou assim, Márcio, foi o Orlando, viu? Aí o Márcio virou para mim e falou assim, professor, presta atenção, quem abre os braços é o Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Se você abrir os braços para mim de novo, eu te ponho pra rua. Aí ele saiu o banco todo do Rio. Falei, ô Ruizeta, chamo o Rui de Ruizeta. Ô Ruizeta, pô, sou eu? Ele falou assim, quem tem mais importância nesse banco aqui? Eu como treinador ou você como preparador físico? Se tiver que sair alguém, tem que sair você. Essas são as histórias do futebol.
Que coisa. E aí, como é que é o projeto desse livro? Como é que está isso? Olha, eu já estou fazendo a introdução, eu tenho algumas histórias, porque na época que esse menino que trabalha na Câmara hoje, que tinha um jornal, Primeira Página, Flávio Ramos, eu escrevi algumas histórias e eu tenho as histórias guardadas ainda. Então, eu pretendo citar casos, né? Mas não dar nome aos bois. Por exemplo, Guarani, segunda divisão, eu gerente de futebol, fomos jogar com Ituiutaba, lá em Ituiutaba. Aí entramos e tal, o juizão já encostou em mim e falou assim, professor, aqui hoje não. Professor, aqui hoje não. Aqui não tem jeito. Falei, mas como? Não, aqui hoje vocês não levam nada. Olha, e não levamos. Ele arrumou um pênalti para Ituiutaba, amarelou o Agamenon e travou o jogo. E o jogo lá em Ituiutaba, Kleber Faria sempre ia conosco, né? Era 11 horas da manhã do domingo, um calor, e não teve jeito. Perdemos de 2-0, eles jogaram pó de mico no vestiário. Na época, nos anos 90, início dos anos 90, aliás, início dos anos 2000, 2002, pó de mico no vestiário, urina, olha, fizeram o que queriam e nós perdemos o jogo. Só para quem está assistindo, bem que, principalmente a turma aí do esporte, todo mundo sabe dessa sua longa carreira e jornada no esporte, só para a gente dar uma passada, o pessoal tem uma noção de um pouco desse seu currículo. Conta para a gente um pouco por onde você já andou. Olha, eu comecei a amar futebol, a ser apaixonado com futebol com os meus 9, 10 anos, que na casa do papai em Oliveira tinha uma radiola e eu esperava ele dormir lá, ligava a radiola baixinho para ouvir o Flamengo. Flamengo de Murilo, Onça Maniceira, Marco Aurélio, Murilo, Onça Maniceira e Paulo Henrique. Entendeu? Aquele time, Carlinhos do meio campo. O final dos anos 60, antes dos anos 70. E aí o papai falava assim, esse rapaz não tem jeito com ele. Ele é apaixonado com futebol. Aí ele me levou no Mineirão para assistir seleção mineira e seleção carioca. A seleção carioca tinha o Zagallo como treinador, vários jogadores que... Isso foi em 71, tinham vindo da Copa do Mundo. E o meu grande amigo, que eu tive a oportunidade de trabalhar com ele, o professor... nós chama Hilton Chaves, era o técnico da Seleção Mineira. A Seleção Mineira entrou em campo humildemente, deu um chocolate na Seleção Carioca, 4-1. O Davi fez 3 gols e o Marco Antônio, lateral esquerdo, fez um gol contra. O gol da Seleção Carioca foi de Jairzinho. E eu comecei a acompanhar futebol. Mudei para Divinópolis, em Oliveira eu joguei no OTC, Oliveira Tênis Clube, não joguei no Social. E aí, o Calvé, Tony Calvé, que é amigo meu de infância, eu treinando no Flamenguinho aqui, ele me chamou e falou assim, isso aqui é time de pobre, time de rico é do outro lado do Rio. Me levou com 15 para 16 anos, Tony Calvé me levou. Esperto, deu Niterói, só dá nego esperto, né? Aí me levou para o Guarani, me apresentou para o Tião, que era o treinador, e eu comecei a jogar no Guarani, infantil, juvenil, júnior. Depois saí do Guarani, tive uma passagem pelos juniores do Atlético Mineiro, isso jogando futebol ainda, mas eu era do terceiro reserva. Não conseguia me firmar. Aí o Atlético começou a me emprestar para o Rio Branco do Acre, Potiguar de Mossoró, tive no Democrata de Valadares, tive no América de Manhuaçu, que depois se tornou Ipiranga de Manhuaçu. E aí fui para o Fortaleza. Aí um belo dia eu chego em casa, eu estava no Fortaleza, jogando, terceiro reserva, só praia, namoradinha, tamanquinho, todo bronzeado, né? Bermuda da Adidas. Aí eu venho em casa, a mamãe fala comigo assim, o melhor presente que você poderia me dar é parar de jogar futebol. Eu falei, mas eu vou fazer o quê? Eu tinha parado de estudar no terceiro ano, segundo grau, no Colégio Frei Orlando. Não, arruma uma vaga aqui no estadual, você volta a estudar e quem sabe você faz educação física, já que você gosta tanto de futebol. Aí voltei a estudar, parei, abandonei meu contrato no Fortaleza em 78. Em 79 eu voltei a estudar.
Aliás, em 79, eu fiz curso técnico de educação física, foi aonde eu comecei a me interessar pela preparação física. E eu fui preparador físico daquele time do Guarani, de 79 e 80. Famoso Guarani genérico, né? Porque tinha um Guarani de Campinas que ganhava tudo, foi campeão brasileiro em 78. A revista Placar fez até uma matéria conosco, né? O genérico também sabe o que quer dentro das 4 linhas. Aquele Guarani de Hermes, Eduardo, Metinho, Araújo e Coca, Lucinho, Carlos Roberto e Jeremias, Felpa, Fernando Roberto e Prego. Um baita time. Aí me interessei em fazer o curso superior de educação física. Fiz o vestibular na UFMG. Naquela época tinha só 5 escolas de educação física em Minas. Hoje, aqui na região, tem 7, 8. E passei na primeira etapa e perdi a segunda. Cheguei no Promove e falei assim, e aí, onde nós temos o curso de educação física nesse Brasil? Aí me informaram, Muzambinho, sul de Minas, Cruzeiro, interior de São Paulo e Volta Redonda, estado do Rio. Aí eu fui para Volta Redonda, fiz o vestibular, passei. 15 dias depois, eu deixei 3 empregos que eu tinha aqui em Divinópolis. Eu trabalhava no Colégio Roberto Carneiro, que era da rede, estudava os funcionários da rede ferroviária, que hoje é VLI. Era preparador físico do Guarani e dava aula no Colégio Estadual de São Francisco. E fui embora. E aí a minha vida começou a evoluir, fui preparador físico do Volta Redonda, vice-campeão brasileiro de juniores, vice-campeão carioca. Consegui, em 82, trabalhar na campanha do Márcio Braga, no Rio, vice da camisa do Rio. E aí o Márcio Braga pediu o coordenador, que era o professor Militão, para me perguntar o que eu queria de presente. Eu falei, eu quero um estágio no Flamengo. Aí, em 83, eu fui estagiar no Flamengo. Aí, o sapo caiu na lagoa, né, bicho? Ó, Raul, Leandro, Moza, Figueiredo e Júnior, Andrade, Adílio e Zico, Tita Nunes e Lico. Que time que ganhou tudo. Eu fiquei 3 meses convivendo com esse pessoal. E aí, comecei a trabalhar pelo interior, estive nos Estados Unidos, estive no Japão. E te confesso que fiz muitas amizades, troquei cebola, 6 por meia dúzia, porque a única vez que eu realmente ganhei dinheiro com futebol foi quando eu estive no Japão, né? Conheci o professor Cidinho, trabalhando com ele no São José, em São José dos Campos. Ele me levou para o Paulista de Jundiaí e depois me levou. E aí eu dei uma sequência, voltei, fiquei meio descrente com o futebol, tive uma proposta do Geraldinho Martins e do Joãozinho Teixeira para assumir o Guarani como gerente de futebol. Até fui conversar com o meu amigo Davi Raposo, né? Um dos grandes amigos que eu tenho, o Davi, falou assim, que isso, Rosca, você tá doido, você vai pegar esse Guarani de segunda divisão como gerente de futebol? Lá não tem dinheiro para comprar bola. Eu falei, mas eu vou. Aceitei o desafio. A comissão técnica era Barra Mansa, Tiãozinho, Tio Ivo, Zezinho, Buiú, Serginho, né? Alguns desses já não estão mais entre nós, e eu era o único branco. E eu chegava nos hotéis, nos restaurantes, ainda em São Sebastião do Paraíso, por exemplo, eu chegava na frente deles e falava assim, com relação a esses aí, são meus seguranças, esses negão que estão vindo aí, sempre brincando e tal. E nós conseguimos subir o Guarani. O Guarani não tinha bola para treinar. Que essa história do pão salame era verdade? Tudo. Depois eu vou te contar uma história fantástica em relação ao Guarani jogar em Guaxupé. Aí, para eu fechar meu raciocínio, eu peguei e liguei para os conselheiros e falei, olha, eu preciso que vocês me doem 2 bolas, cada conselheiro, para eu começar o trabalho no Guarani. Agora, eu não posso pegar dinheiro. Vai lá na Lugo Esportes, procura o Marcelo, na época o Marcelo era o gerente, e autoriza e depois a cobrança das bolas vai para vocês. Chamei o Ápio da Manejo, chamei o Lugo e falei, olha, eu preciso que vocês me deem chuteira. Mas, professor, chuteira, esses jogadores querem chuteira cara. Eu falei, não, vocês me dão uma chuteira rainha, uma chuteira mais simples, eu dou para eles. E falo com eles, se vocês quiserem trocar por outras, vão lá e pagam a diferença, entendeu? Chamei o Spicha na época, falei, Spicha, você é minha Adidas. Então você vai usar o nome do Guarani, vai vender camisa, mas você vai me dar material de jogo, material para viajar. Diversos esportes. Tinha uma camisa. Os bichos que sumiram, ninguém sabe, ninguém viu onde anda esse bicho. Então, aí eu fui para a indústria e para o comércio, criei uma situação seguinte, deixa que esse bicho eu pago.
Aí eu ia nas lojas, ia nas indústrias, os caras me davam 100, 200 reais e eu conseguia um montante e pagava o bicho dos jogadores. Aí o pagamento não saía. O mês tinha 60, 70, 80 dias no Guarani, né? E aí o Barra Mansa vira para mim e fala assim, Brancão, eu preciso de um lateral direito. Eu falei, Barra, não tem. O Alessandro machucou, mas como que eu vou contratar um jogador aqui no Guarani se eu devo 2 meses de salário? Põe o Luizinho para jogar de lateral direito. Quem sabe o Luizinho dá certo? Aí o Barra Mansa, que isso, Brancão? Ele é atacante, ele vai tomar gol nas costas toda hora. Eu falei, põe, Barra Mansa, se der certo, foi você, se der errado, fui eu. Aí lançamos o Luizinho de lateral direito lá em Guaxupé e ganhamos o jogo. E Luizinho aí deslanchou, foi pro Ipatinga, eu o indiquei pro Ipatinga na época, né? Foi ele. Ipatinga, aí Cruzeiro, Flamengo. Inclusive, quando estava no Flamengo, me deu uma camisa do Flamengo de presente, foi jogar lá em Volta Redonda, eu estava no Volta Redonda. E aí a minha carreira foi sempre essa, de fazer grandes amizades, de ser bem relacionado e saber de uma coisa importantíssima que eu acho que nós temos que ter. Somos eternos aprendizes. Se hoje você está num processo de crescimento, de evolução, seja profissional ou espiritual, é porque você tem a humildade de saber que não sabe nada. Isso é fundamental. Fundamental. Falou. Agora conta a história de Guaxupé. Guaxupé. O Guarani disputava uma vaga para representar o futebol mineiro na Taça de Bronze. Era a 3ª divisão do Campeonato Brasileiro. Taça de ouro, taça de prata e taça de bronze. E eram 4 equipes mineiras. O Valério, bem estruturado, que é a Vale do Rio Doce, punha dinheiro no Valério. Democrata de Valadares, que os caras estavam entusiasmadíssimos. Esportiva de Guaxupé, que tinha voltado à 1ª divisão e só enchia o estádio. E o nosso pobre, mas guerreiro e bravo Bugre. Aí nós fomos jogar uma quarta-feira em Guaxupé. E eu tinha 22 anos. 22 anos. E eu era preparador físico. Você acredita que não apareceu um dirigente do Guarani para viajar conosco no ônibus? O Cardoso era o presidente. Tinha uma casa de fumo, vendia fumos e tal. José Cardoso. O Cardoso levou o dinheiro para mim contado e falou assim, ó... pede para todo mundo almoçar nas suas casas e a gente sai daqui 11h30, meio-dia, e você para em São Sebastião do Paraíso e dá um lanche para a turma. Aí eu falei, tá bom. Fui eu comandando. Parei em Paraíso, era umas 5 horas da tarde, 5h30. Fui lá no hotel, negociei um pão com carne. Esse dia foi melhor, não foi com salame, não. Pão com carne cozida e um Guaraná Antártica para cada um. O Felpa queria outro. Eu falei, Felpa, não dá, o dinheiro está contado, Felpa. Aí o me chamou, sempre discreto, Geraldo Magela, Maio do Amaral, um dos grandes amigos que eu tenho. Aí ele me chamou, que jeito, o que está acontecendo aí? Eu falei, Felpa, quer outro sanduíche? Manda para ele, dá escondido que eu pago no meu bolso. Aí o Felpa comeu outro, lá vamos nós. E chegamos em cima da hora. O jogo era 8h30 em Guaxupé, nós chegamos 8 horas. Foi só trocar de roupa, não deu tempo de aquecer, fiz oração, o pessoal fez oração, fomos pro jogo. E bola aqui, bola lá, nós ganhamos. O vencedor ficava com 60% da renda. Aí chegaram, não vou citar o nome deles, não preciso citar, vários dirigentes do Guarani que tinham ido de carro, no vestiário. Nós vamos lá pegar a renda. O Lucinho era o capitão, se falou, nananina não. Hoje, quem chefia a delegação é o Rosca. Rosca, vai lá buscar o dinheiro. Eu voltei com 2 envelopes pardo, cheio de dinheiro. Eu falei, e agora, Lucinho, o que eu faço? Falei, manda tocar para a melhor churrascaria, vamos liberar cerveja e vamos liberar o rodízio para a rapaziada. E aí foi aquela festa, né? Ganhamos e tal. Aí eu chego no outro dia no estádio para dar treino para quem não jogou. O 40 roupeiro, né? Folclórico. José da Silva, o 40. Falei, ô professor, tem uma ordem aqui, não é preciso trocar, não. Que eles vão mandar o senhor embora. Falei, ó, 40, o que houve? Não sei não. Aí eu sentei na arquibancada. E o Lucinho, Jeremias, Felpa, aquela turma tinha o costume de ir à tarde no estádio, mesmo tendo jogado de folga, para jogar baralho.
carteado, no vestiário. Aí eu estou sentado na arquibancada, o Lucinho vem. Falei, professor, não vai dar treino não? Falei, ó, Lucinho, mandaram embora aí. Disse que a barca passou para mim. Falei com o Lucinho. Você falou, o quê? Desce, troca de roupa, professor, e vamos trabalhar. Deixa o presidente chegar. Aí chega o presidente, né? Presidente, diretor. Eu falei, não, tudo que o Rosca fez, quem mandou fui eu. Eu que mandei ele fazer, eu como capitão, por isso vocês não vão fazer isso com ele, não. Aí decidimos a vaga dentro de casa contra o Valério e ganhamos o Valério e fomos representar Minas na taça de bronze. E eu tinha passado no vestibular, em Volta Redonda. Resultado, Guarani viajando de voo, viajando de avião para Salvador, Recife, Belém. E eu lá estudando, eu não fui nas boas. Na barca boa eu não fui. Mas ficou a história. Ficou. Muito bem. Aí são já 23 horas, estamos chegando ao final, Rosca. Sim. Mas eu queria agradecer. Você vai ter que voltar aqui para contar mais histórias depois. É só você me chamar. Vai ter. Eu adoro microfone, eu adoro câmera, eu adoro contar as coisas boas do futebol. Tem coisas ruins também, né? Tem uma rapidinha aqui. O comercial de Campo Belo não pagava há 3 meses. E eu com o Gustavo, meu filho menor, que hoje, graças a Deus, é cirurgião plástico em Belo Horizonte. Aliás, um beijão, um abraço para o Gustavo, que é médico, cirurgião plástico, e para o Vinícius, que é fisiologista do esporte, formado em Viçosa, em educação física. Encaminhou, né? Estudei, os meninos estão encaminhados. E aí, eu cheguei no supermercado, um diretor, eu e minha ex-esposa Fátima, falei, enche o carrinho. Enchemos, passamos, eu tinha combinado com um amigo meu que era taxista, daqui a pouco eu te ligo no ponto de táxi. Eu peguei o telefone, não tinha celular, peguei o telefone, aquele móvel, né, o telefone sem fio, liguei para ele, ele foi. Aí eu passei no caixa, passei aqui, vamos dizer que tenha dado na moeda de hoje R$900, R$1.000. Passei e falei com a menina do caixa, ó, anota aí. E faz uma súmula aí para mim, né, que fala no futebol. Aí ele falou assim, que é isso, professor? Aqui não faz isso, não. Falei, então um dia, e o dono do supermercado é diretor, o dia que fulano de tal me pagar, eu venho aqui e pago, ou você chama a polícia. Aí, ela pegou o telefone e ligou pro cara. O cara falou para mim, professor, eu estou fazendo isso pro senhor. Mas não fala para o jogador, não fala para ninguém, não. Senão eu estou perdido. Falei, senão eu estou perdido. Falei, tudo bem. Aí, rapaz, me deu uma dor na consciência. Cheguei em casa, enchi a minha despensa e vou para o campo dar treino. A gente comendo carne de cavalo, porque ali em Campo Belo, o bife era aqueles bifaços desse tamanho de cavalo, carne de cavalo. Aí eu cheguei, César Mariano, vários outros jogadores casados com filhos lá. Aí eu chamei os casados, falei assim, eu fiz isso, vá lá e faça. Aí eles me chamaram para mandar embora. Eu falei, manda que eu vou na imprensa, tinha a rádio, tinha o jornal, e vou dizer por que vocês estão me mandando embora. Aí todo mundo encheu a despensa, fez as compras. Quero uma hora contar desses projetos sociais que você tem apoiado. Combinado? Sim, combinado. Garrafa já fez a escala do fim de semana, você está em que jogo? Eu estou no Divinópolis Clube. Nós vamos transmitir a final do Master do Divinópolis Clube a partir das 14h30. O Wellington Ferreira vem de BH para narrar. O Amaral vai voltar a reportar. Amaral, e eu seria o comentarista, né? Então... E dos jogos do Campeonato Brasileiro, a nossa equipe estará em BH, né? No Mineirão. É no Mineirão, né? Ou é o Atlético que joga... Agora é o Atlético, deve ser Independência. 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 E o outro, provavelmente, a gente vai fazer cadeia. Aliás, nós estamos com uma carência de narrador, depois que o Silvio foi embora, né? Silvio Júnior. Atenção, você quer trabalhar em rádio, uma boa opção é ser narrador, hein? Estão precisando, não é Divinópolis, não. Tem uma carência... Sim, mas